Oi, gente. Vamos iniciar agora uma live. Eu estou procurando aqui o João Rocket, que vai da rama permacultura. Invite to join. Vamos ver aqui. Só um minuto. Hoje a gente vai abordar então assuntos bem legais, né? Sobre a permacultura, sobre esse estilo de vida, que é a permacultura, sobre esse assunto super amplo, né? E estou com dificuldade de achar projeto. Eu sei porque que o meu Instagram não está encontrando o Rama. Só um minuto. Só um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente vai iniciar. Estou entrando em contato com o João da Rama. Só um pouquinho, pessoal. A gente tô tentando localizar o João. Aqui. Olá. Ali. Invite. Então, eu acho que agora vai dar certo. Oi. Olá. Oi, tudo bom, João? Tudo Prazer bom? enorme de ter aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Sou uma grande fã do teu trabalho, então, né? Então, pessoal, a gente está live aqui com o João, né? O João, ele é do Instituto de Permacultura do Pampa. Ele foi um dos pioneiros, assim, a introduzir esse assunto aqui no Brasil, né? Sei que também tu teve a oportunidade de conhecer o Bill Mollison, né? Que foi, então, o idealizador, né? O fundador da permacultura, junto do David Holmgren. Inclusive, estou com o meu livrinho aqui da permacultura, né? Uhum. Que eu adoro. Sei que é um privilégio eu ter também ele em modelo brasileiro, em português, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ti, né, João? Sobre a tua experiência, né? E abordasse um pouquinho, assim, sobre a permacultura em si. Na realidade, é um estilo de vida, né? Pode-se dizer, né? Eu sei que tu vive isso realmente. E o que tu puderes agregar aqui, é um grande prazer te ter aqui e estar podendo ouvir, né? Tudo que tu tem a nos dizer aí. Tá bem. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Segundo, eu queria dizer que esse material que tu mostrou é um livro de introdução à permacultura, certo? O manual mesmo, escrito pelo Bill Mollison, são centenas de páginas, certo? Ou seja, é o curso inteiro da permacultura. São capítulos muito ricos sobre todo o trabalho, onde envolve a filosofia da permacultura, o trabalho com água em toda a sua extensão, água no solo, água em sistema de saneamento, preparação de terreno para acolhimento de água, para fazer água, como a gente diz, né, para plantar água. Depois, toda a parte de produção de alimento, tem um capítulo inteiro só sobre agrofloresta, que tanto se fala no Brasil hoje, né? Depois você entra em toda a parte de manejo com animais e dentro desse ecossistema, depois toda a parte de bioconstrução, né? E aí entra todas as conexões disso tudo, depois geração de energia renovável. Então é um trabalho bem extenso, né? Que foi o manual que foi ele que escreveu, né? O manual de Trabalho de permacultura. vida, né? Hein? Um trabalho de vida. Isso, esse não tem tradução. A gente, há um tempo atrás, estava correndo atrás para traduzir, teve alguns contratempos, a gente acabou não conseguindo, mas é um material bem denso, que é o manual. Você pode entrar, achar na Amazon e procurar o manual de permacultura, né? E esse que você mostrou é um resumo do resumo do resumo, ou seja, uma bem mais simples assim do que todo o trabalho dele, né? Bom, então eu dou uma boa tarde a todos, a você.
né, o pessoal aí da Ecotelha. E como você mesmo falou, a permacultura, no fim, é uma filosofia de vida, né? Acaba sendo uma filosofia de vida, porque o Bill Mollison, ele sai da academia, certo? Por entender na época, e ele já estava com doutorado, enfim, por entender que existia uma necessidade premente de práticas, certo? De práticas, que a academia estava dentro de um processo muito teórico, né? E ainda está, e continua sendo, né? E que precisava de algo muito prático, né? Então ele vai para uma ilha e começa a pescar e a plantar batata e se envolver com os moradores por um tempo, fica 2 anos aí, né? E aí ele vê que também não era nem uma coisa nem outra, nem se afastar total da área do conhecimento literário, letrado, etc., mas também era de aproximar essas duas áreas, né? Aí ele sai em busca de uma agricultura permanente, ou seja, como fazer uma agricultura permanente. Aí ele estuda Frank Kling, estuda tantos outros autores, né, lá atrás do início do século, e acaba viajando por vários continentes, praticamente fazer isso com mais de 50 anos. Uhum. Então, eu estou dizendo isso também porque tem gente que às vezes já está aí com 30 e poucos, já achando que não dá mais para fazer nada, enfim, e a gente, na verdade, não para, né? E aí ele parte para isso, e ele, nessa viagem, ele começa a buscar saber como que as pessoas, como que as civilizações que nos antecederam, por tantos anos, conseguiram desenvolver por a vida e as suas estruturas por milhares de anos no mesmo terreno, sem impactar o terreno, e nós, com tão pouco da história, conseguimos poluir água, ar, solo, liquidar com os recursos, acabar com a cadeia produtiva de vários ciclos biológicos, enfim, tudo isso que a gente está assistindo, né? Mudança climática, problema com água, etc. Então, e nesse contexto, nessa pergunta dele, né, ele chega à conclusão que a questão não era uma questão somente de agricultura permanente, e sim de uma cultura de permanência. Como é que eu crio uma cultura de permanência? Porque aí envolve religiosidade, espiritualidade, o folclore, ou seja, os valores, todos os aspectos que envolvem uma comunidade, seja onde ela estiver. Certo? Então ele começou a entender que era muito mais que isso, né? Como Lutzenberg falava, o velho camponês, meu avô era desses velho camponês que tinha forja em casa, ferrava os animais, domava os animais, criava a galinha, tinha pomar, tinha não sei o que, fé. Então as pessoas lá atrás ainda era muito comum isso, você produzia tudo, né? Tanto que não havia lixo no campo, porque não tinha resíduo, você não comprava nada. Entende? Hoje é uma coisa nova, hoje o lixo no campo. Por quê? Porque você traz força da cidade. Antigamente não tinha isso. Eu não lembro, por exemplo, de juntar um lixo quando eu era pequeno com meu avô. Não lembro disso. Não havia isso. Havia papel de cigarro. Né? E eu lembro do saco de açúcar cristal. É só a lembrança que eu tenho de algum resíduo que a gente levava para o campo, era isso. Né? Bom, então, claro, mudou estrondosamente todo esse processo. Então, nessa leitura que o Bill Mollison faz, e nessa pesquisa, isso ele levou 20 anos, né? Porque o pessoal às vezes faz aí um estudo técnico aí de 2 anos e vira doutor, né? A pessoa passou 20 anos pesquisando isso para chegar onde ele chegou, né? Viajando e levantando essa quantidade de dados que chegou nesse material que é o manual, que é um material riquíssimo, né? Pouquíssimo material tem tão rico para essa área como esse, né? Permacultura é uma plataforma. Muita gente entra em contato comigo e pergunta qual é a diferença de agrofloresta e permacultura. É tudo, porque permacultura é uma plataforma, a agrofloresta faz parte da permacultura. A agrofloresta é uma parte da agricultura orgânica, entende? Então, ou seja, agora se criou novos nomes, agrofloresta, sei lá o quê, isso tudo são neologismos, né, para falar da mesma coisa, entendeu? Ou seja, nomes novos para coisa velha. Como falar em agricultura regenerativa. O que é agricultura regenerativa? É agricultura orgânica, certo? Ou seja, toda agricultura orgânica ela é regenerativa, mas então eu ponho um nome novo e lanço uma moda, um modismo, isso é neologismo. Né? Então, o Bill Mollison foi muito feliz quando ele percebe e escreve sobre isso com muita propriedade, que o fato mesmo é que nós precisamos mudar os hábitos culturais.
E esse é o ponto, ou seja, essa é a nossa dificuldade para tudo. Se a pessoa pensa em emagrecer, por exemplo, hoje tu tem uma grande quantidade de pessoas com problema de obesidade, o problema dela mudar isso é um problema cultural. Ela tem uma forma de vida, um hábito de vida que se alimenta de uma determinada maneira. E assim está todo o nosso sistema educacional. A medicina está assim, né? A agronomia está assim, a psicologia está assim, ou seja, nós estamos dando remédio para as pessoas se curarem, né? Então, a gente fala em plano de saúde. Falamos em plano de saúde, é plano de doença, porque plano de saúde é você comer bem, dormir bem, né? Ter boa água, tomar banho de sol, essas coisas, isso é saúde, né? Ou seja, no momento que eu preciso de remédio, é um plano de doença. Então, a gente até muda os nomes das coisas, né? E para justificar, né, os processos industriais que estão sendo vendidos. Porque quando você não consegue vender um produto, você cria uma necessidade. Essa é a estrutura do mercado. O mercado cria necessidades que não existem. Entende? De repente começa a te colocar que você precisa de um seio, e aí te vende um seio de silicone, uma bunda de silicone, a coisa está desse jeito, né? E agora nós vamos entrar num outro mundo, que é o mundo virtual, que o pessoal está falando em realidade virtual. É o Que metaverso. o nome já é um absurdo, porque se é virtual, não é real. Né? Então, realidade virtual, o cara põe um óculos e acha que está vivendo um mundo X. Então, cada vez mais isso é dissociativo, cada vez isso mais nos dispersa da realidade. Né? E a realidade é que nós temos necessidades bem simples, como comer, beber, vestir, ter uma casa, etc. Né? O meu encontro assim, com a permacultura se deu antes da faculdade. Na realidade, foi um dos motivos assim, de eu ter buscado estudar arquitetura e urbanismo, né? Justamente porque eu gostaria de impactar de alguma maneira diferente, assim, né? Tendo como premissa a permacultura, mas mesmo no livro de introdução, né, comenta aqui, então eu estou aberto aqui essa página da arvorezinha, né, que diz as outras áreas assim que abordam a permacultura e que são muito amplas na realidade. Então botânica, biologia, agricultura, horticultura, geografia, arquitetura, antropologia, economia, finanças, energia, né? Realmente, assim, a gente volta naquele quesito de que é um estilo de vida, né? É uma mudança de cultura mesmo. Então, a permacultura também aborda, né, esses 12 princípios de design, no caso. Não sei se tu quer comentar um pouco, né? A gente, 12 princípios de quê? Como é uma literatura muito, muito ampla, assim, às vezes é mais fácil, assim, a gente compreender por etapas, né? Então, os 12 princípios de design, eles foram as minhas premissas, inclusive, para eu fazer meu trabalho final de graduação. Observe e interaja, e muitos outros, assim, né? Então, eu não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa sobre esses 12 princípios já é um pouco da filosofia do que colocou o David Hungry, certo? Só que a gente tem que entender que o Bill Mollison, na época, tinha 50 anos e o David era um jovem, que ajudou ele a organizar o material. Não dá para comparar, compreende? Certo? Uma coisa para outra, uma pessoa com a outra. Que nem hoje, com a minha idade, alguém me ajudar a organizar um pouco o meu material e você colocar tudo dentro da mesma balança. Não é a mesma coisa. E, na verdade, não são 12 princípios, compreende? Ele colocou 12 princípios. Se eu for pegar por área, como eu falei, alimento, água, bioconstrução, energia, etc., tu vai encontrar centenas de princípios. Compreende? Bom, o princípio principal que a gente tem que entender é que tudo está conectado. A gente já sabe disso, já se falou disso, né? Tudo está conectado. Agora já sabemos, por exemplo, que partículas do deserto do Saara estão na Amazônia, por exemplo, certo? Quando que nós íamos imaginar isso, que a Amazônia... plantas, né? que a Amazônia tem uma partícula do Saara. Né? Quando que tu vai imaginar uma coisa dessa? Né? Agora se sabe, por exemplo, que o organismo maior do planeta é um fungo. Certo? Na Califórnia encontraram um fungo com 25 quilômetros, certo? Então, ou seja, o que a gente tem uma dificuldade de perceber? Que realmente tudo está conectado, tudo, ou seja, toda uma ação que acontece na China tem repercussão aqui, por aí vai, né? Só que o que a gente pensa quando eu entendo essas coisas? Eu tenho que trazer isso, né, que é o que a gente chama, então, do princípio e da filosofia, que é o que a gente fala muito nos cursos, que
tudo você precisa entender o princípio. Por que eu preciso entender os princípios? Porque quando eu me deparo com realidades diferentes, por exemplo, eu já fiz trabalho na Índia, na África, na Amazônia, no Cerrado, ou seja, ambientes completamente diferentes um do outro, já tive no Saara. Quando tu vai para lugares diferentes, o que eu preciso saber? Eu preciso saber princípios, porque senão eu vou tentar reproduzir o que eu sei do meu terreno, do meu espaço, do meu tipo de vida. E aí não serve, porque só serve para onde eu estou. E eu estou na Pampa, que é uma estepe. Ou seja, isso aqui é uma estepe, né? Ou seja, você tem savana, estepe, floresta, etc. Isso aqui é uma estepe, né? É um lugar próprio para gado, para toda essa coisa. Por quê? Porque são terrenos abertos, não é floresta. As únicas florestas que tem são matas de galeria e matas de margem de rio. Esse é o natural aqui, é o normal aqui, né? Ou seja, então esse é o Só no bioma. Se Brasil eu a for... gente tem diferentes tipos de biomas, né? Sim, nós temos 6 biomas no Brasil, né? Biomas. Então, eu pegar esse olhar que tenho aqui, por exemplo, ir para a Amazônia, passei 5 os últimos anos trabalhando num projeto na Amazônia, e levar essa coisa que eu sei daqui para lá não tem sentido, certo? O que eu preciso saber? O princípio. Quais são os princípios? Os princípios ecológicos das coisas, certo? Então, eu parto dos princípios. Então, um princípio, se eu for montar um sítio, uma estrutura, uma fazenda, eu preciso criar uma base, uma ideia de que a fazenda deve funcionar como um organismo agrícola. O que é um organismo? Um organismo humano tem fígado, tem rim, tem coração, tem... ou seja, cada um tem uma função, mas todos eles estão conectados. Não adianta eu ter um mega coração se o rim é ruim. Não adianta eu ter um rim gigante se o coração não funciona, e por aí vai. Não. Então, como é que eu faço com que isso funcione? A princípio, parece só uma teoria. Só que o que acontece? A água entrou na casa. Ela veio da onde? Qual a qualidade dessa água? Como é que eu faço ela sair daí? Então, eu tenho que pegar essa água. De nós assumirmos a nossa responsabilidade, certo? Como é que eu assumo a minha responsabilidade? Tratando do meu espaço. Porque o que as pessoas mais fazem? Protesto, certo? Protesto. Ontem mesmo eu fiz uma live falando sobre semente. Imagina, eu montei o projeto das sementes Bionatura há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Na época, estava começando a discussão da introdução de transgênicos no Brasil. Se eu tivesse, na época, ficado fazendo protesto, queimando lavoura de soja, fazendo essas coisas, quebrando o laboratório, sei lá o que, essas coisas, me fui convidado 1000 vezes para isso. Eu peguei e fui para dentro de uma cooperativa, de um assentamento, e montei um projeto de sementes. Agora eu te pergunto assim, o que vale mais? Certo? Você pegar a tua energia e transformar em algo real que você possa multiplicar, ou você pegar a tua energia e ficar protestando sobre uma coisa que você não aceita? Essa é a diferença. Sim. Imagina se o Bill Morrison, em vez de ter feito... Sim, imagina o Bill Morrison, em vez de ter feito o que fez, ficado somente questionando que o método universitário estava equivocado, que a educação estava equivocada, etc, etc. Sim, é bom você também questionar, mas eu preciso dizer como, que é o problema da política, ou seja, eu quero mudar o país. Sim, como? Me diz como. Né? Como? O como é a questão é o como, certo? Né? Então, ou seja, quando eu vou pensar nesses processos, eu tenho que colocar o tempo nisso. É como, quando, onde, quando e como. Onde eu vou fazer, quando eu vou, como eu vou fazer e quando. Né? Ou seja, o tempo, em que tempo. Né? Ou seja, então, essas coisas, no momento que a gente tem isso muito claro, mesmo, claro, quando eu digo, é vivenciado. Porque informação qualquer idiota tem. Compreende? Ou seja, nós estamos no mundo... nós estamos num mundo hoje onde tu tem toneladas de informação. Nunca circulou tanta informação como agora. A questão é o que eu faço com ela. Como é que eu pego a informação, traduzo num resultado? Para isso eu tenho que ter persistência, foco, direcionamento, tenho que saber como, quando, porque às vezes tem um tempo. Em 1998 eu fiz um encontro, encontrei com a Vandana Shiva na Índia, num encontro internacional de agricultura. Na época eu perguntei para ela, como é que nós já estamos, como é que ainda estamos vendendo produto orgânico sem base de sementes orgânicas? Ela disse, porque as pessoas ainda não acordaram para isso. Eu estava falando disso em 98. Em 2013, virou lei no Brasil. Ainda não é obrigatório porque não tem sementes suficientes. Nós estamos em 2021. 22 agora, né? 22. Outro dia eu descobri que nós estávamos no século 21, achei que nós estávamos no século 20 ainda. Bom, então quer dizer, às vezes o pioneirismo também tem um preço, porque você fala uma coisa e aquilo acontece 10 anos depois.
Imagina, né? por exemplo, em relação ao Uber, né? Como é que tu iria colocar uma Uber se não tivesse a demanda que tem hoje em dia, né? Exatamente, né? Então, são Eu te coisas digo que outro tem exemplo. isso sobre o Há pioneirismo, né? 20 anos atrás, aqui, há 21 anos atrás, eu dei o primeiro curso de bioconstrução no Brasil. 2 anos depois, eu acho que eu dei um curso de telhado verde. Você tá, é com telha, nós estamos falando disso aqui, né? Você representa esse grupo. O pessoal da universidade local disse que isso aí era o maior absurdo, que nunca ia rolar uma coisa dessa. Quem que ia botar grama no telhado, que era a coisa mais ridícula. Esse foi o comentário da Tópico, né? universidade com relação ao curso. Entende? Os arquitetos. Certo? E hoje é uma coisa assim, a Alemanha está a mil com isso, a China, a Índia, ou seja, tudo que é país, os Estados Unidos, eu visitei vários lugares assim. A Alemanha está com bairros inteiros, como Düsseldorf, por exemplo, onde montaram telhados verdes em todo o bairro para reduzir o alagamento do bairro. Ou seja, o bairro conseguiu, isso é maturidade. Enchentes, né? Por Isso é aqui, por exemplo, nos maturidade. centros urbanos. Isso. Né? E, O e, e telhado essa verde é uma baita maturidade, solução e para essa isso. maturidade é que nos falta, né? Essa maturidade é que nos falta. Imagina que uma população se reúne, identifica o problema e aí todos fazem um acordo para todos mudarem um telhado para aquela mudança de cada um reduzir o problema de todos. Isso é maturidade, que é o que ainda nós não temos. Como brasileiro, nós não temos isso ainda, né? Entende? Nós não conseguimos fazer essas coisas. Ou seja, essa coisa do jeitinho, né? Ou seja, de cada um tirar o seu proveito. Nós ainda estamos nisso, entende? Nós vamos chegar ainda num ponto onde a gente vai ter um pensamento coletivo, né? Porque não adianta você montar um partido socialista, certo? Se as mentes não são assim, compreende? Essa que é a questão. Não adianta eu montar um partido comunista se as pessoas não têm uma mente assim. É só um slogan, né? Que é o questionamento que o Bill Mollison fazia na universidade, que foi o que me afastou da universidade. O professor está dando uma aula sobre um assunto que você sabe que ele só preparou uma apresentação sobre aquilo, ele não vive aquilo. Então, um dos pedidos que o Bill Mollison nos fez quando nos diplomou era que a gente falasse de coisas que estivessem fazendo. Por quê? Porque aí a minha fala tem outra energia. Uhum. Entende? Ou seja, porque sim. Como que foi o teu encontro com o Bill Mollison? Queria que tu abordasse um Ele, pouco sobre isso. Teve alguma pessoa que questionou aqui, que perguntou o nome do Bill, no caso, é Bill Mollison. Não, Mollison, Bill Perguntar, Mollison. Bill com 2 L's e Mollison com 2 L's. É australiano ele, né? É Morreu agora em 2008, se não me engano. Foi no PC8, quando a gente fez o PC8, mais ou menos por assim. Ah, é? Não, minto, não foi não. 2016, eu acho, não foi? Não, agora, faz uns 4 anos atrás, eu acho. Agora me fugiu da memória. Uhum. Bom, ele veio no IPEC, no Instituto Permacultura do Cerrado, certo? Né? E aí, nesse momento, foi diplomado eu e o Paulo Lenhart, que trabalha com composto, né? A Biocet, se não me engano, né? Paulo Lenhart. Bom, são 6 tipos de diplomação, certo? Né? Então, tu tem diplomações em várias áreas. E as diplomações, diferente da academia, elas são dadas depois que você executou alguma coisa na academia, você se diploma e vai trabalhar. Na permacultura, você realiza o trabalho e depois você dá um diploma sobre o resultado que tu fez. É diferente, né? Então, eu fui diplomado em desenvolvimento socioeconômico, porque eu montei um projeto de permacultura dentro de uma comunidade onde resultou em resgate de biodiversidade, multiplicação de sementes e renda para os agricultores. São milhares de agricultores hoje envolvidos nisso. Foi um dos diplomação, foi isso. Outra porque eu já dava aula de agricultura orgânica, já estava dando aula de permacultura, fui diplomado como professor, né? E porque eu projetava, eu trabalhei com arquitetos quando eu era jovem, naquela época não tinha computador, a gente desenhava tudo à mão, no nanquim, raspava com gilete, aquela coisa toda, né? E eu trabalhei com um arquiteto com 17 anos, eu queria comprar uma moto, não tinha dinheiro, fui trabalhar de desenhista, aprendi a desenhar, e fui trabalhar, então eu trabalhei anos desenhando prédio, né? Depois eu fui trabalhar em uma imobiliária, onde a imobiliária tinha que fazer os desenhos das casas que já tinham perdido as plantas nas prefeituras, casas já construídas. Foi a maior tarefa da minha vida, porque tu imagina, tu medir uma casa que já está construída, a parede começava com 30, terminava com 43, pé direito de 5 metros de altura, sabe essas casas antigas? Era uma loucura aquilo. E é tudo fora de outra medida, né? Bom, e as casas com móveis dentro, e você com trena, era uma loucura. Bom, eu passei algum tempo uns 3 anos fazendo isso, né?
Então eu peguei noção de desenho, obviamente, de corte, de desenhar, e aí quando eu comecei a construir as coisas aqui, para mim estava muito fácil essa coisa de desenhar, etc, etc. Em 4 anos eu fiz muita coisa aqui. Então aí eu fui diplomado como bioconstrutor. Então foi os 3 diplomas que ele me deu, vamos dizer assim, né? Em função das coisas que eu fiz. Aí no fórum eu coordenei o Fórum Social Mundial, não lembro das construções do fórum, foram 1.600 metros quadrados de telhado verde com parede de palha. Naquela época fui eu que fiz aquele trabalho, né? Nossa, que Bom, maravilha. mas enfim, e aí então nesse encontro no Brasil eu tive a oportunidade de estar com ele. Ele era um figuraço, né? Ele resolveu, porque tem toda essa onda de vegano e vegetariano, ele resolveu cozinhar um porco dentro, de uma banheira de ferro, pegou uma banheira de ferro, né? Você sabe essas banheiras que o pessoal tem? Tinha uma banheira lá parada lá. A gente levantou a banheira, ele botou fogo embaixo e cozinhou o porco inteiro ali dentro. Ele... Ai, ai. Bom, mas enfim, ele era uma figura, né? O interessante da história é que, para mim, assim, é muito genuíno o trabalho dele, é isso que eu queria dizer, certo? Para mim, o trabalho do Biomólis, o que é interessante, porque é muito genuíno, porque ninguém fez algo similar. Ou seja, ninguém criou. Tem pessoas escrevendo sobre agricultura orgânica, agrofloresta, biodinâmica, isso, aquilo, aquilo. Mas a permacultura ela é uma plataforma fantástica. Ou seja, você pega aquela informação, né? Um tempo atrás, 2 norte-americanos compraram uma área na Chapada. Entraram em contato com Ali Sharif, que foi esse iraniano que me introduziu na permacultura. O Ali Sharif montou 12 projetos de permacultura, 11 aqui na América Latina e um na África, onde eu fui com ele para lá, em Moçambique, né? E ele dizia o seguinte, né? E ele me avisou que esses caras estavam precisando de uma consultoria, pediu para eu ir lá, eu fui, e tinha que fazer tudo, comprar a fazenda, tinha que determinar a estrada, lugar da horta, dos pomares, produção para madeira, construção, saneamento, etc, etc, etc. Então tinha que projetar tudo isso. Aí eu fui para lá, né? Passou um tempo, voltei, ele entrou em contato comigo, perguntando como é que tinha sido, eu comentei com ele, etc. E ele disse assim, né? Um arquiteto, um sanitarista, né? Um agrônomo, entende? É isso. E esse era a crise das pessoas com Biomólis dentro da academia, porque a permacultura era transversal. Ela passava por todos os cursos. Compreende? Então, tipo assim, um dia em Washington, numa palestra, perguntaram para ele, mas o cara, assim, tipo, ironizando, mas afinal de contas, qual é a tua especialidade? Perguntaram para ele, né? Ele disse, a minha especialidade é generalidades. Entende? E para mim, então, encaixou muito como uma luva, porque a minha história de vida foi um pouco assim, certo? Eu plantava com meu avô, lidava com animais, lidei com gado, domei animais, fazia isso, fazia aquilo, né? Nós construía com barro na época, porque não tinha essa coisa, não era fácil essa coisa do cimento, ou contratar alguém, ou trazer coisas, transportar coisas, uma cidade bem pequena do interior, não tinha muito isso, compreende? Então, pegar barro no campo e fazer o Você é piso de com Bagé cupim. mesmo. Sim, eu sou daqui, mas meu avô morava aqui perto, em Pinheiro Machado, né? Então eu ia passar minhas férias com ele. Então nós recolhia cupim no campo com carreta de boi, né? Picava os cupim, fazia piso. Era uma coisa, isso era o normal. Hoje tem nome, isso é que nem agricultura orgânica, ou seja, o pomar e o cercado, que a gente chamava de onde nós comia a comida do meu avô, isso para nós chamava comida, hoje chama comida orgânica. Perfeito. Porque não tinha veneno, não tinha nem onde comprar isso. Né? Adubo químico, nem tinha onde comprar isso. A gente plantava com bosta dos bichos, isso era uma normal. Né? Então, a comida era orgânica. Por isso que eu digo agricultura orgânica, como diz a Primavera, ela tem mais de 5.000 anos. Não nasceu ontem. Ela tem mais de... Esse é o normal. Por isso que eu não chamo agricultura convencional. Agricultura com veneno é com veneno. Convencional é orgânica. Certo? Eu vejo assim em relação à situação do urbanismo, né? Enfim, o rural ele é muito diferente, né? Quem vive o rural é completamente diferente de quem vive o urbano, né? Sim. Então, uma das coisas assim que a gente aborda, inclusive aqui na Ecotelhado, né, é de trazer o verde de volta para as nossas cidades. Porque o que acontece, né? A gente está muito acostumado a uma rotina completamente diferente, assim, do que a gente vê dentro dos ambientes rurais, né? Então, vivenciar essas duas coisas é muito interessante, até porque Sim. tem tantas coisas que são muito positivas do âmbito rural, mas tem tantas que também são positivas do ambiente urbano, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante de contemplar também é que existem pessoas e pessoas para tudo, né?
Então, existem pessoas que não vão se adaptar ao ambiente rural, tem pessoas Sim, que não vão se adaptar ao ambiente urbano, e não tem sim, sim. problema, né? Mas Uhum, como que a uhum. gente vai conseguir transformar esses ambientes num lugar onde seja saudável da gente viver, né? Então, Uhum. é algo que eu particularmente assim sou muito fã, né, de vocês. Inclusive, eu gostaria que tu comentasse, né, do teu curso e da Tati, né, que é tua companheira. Sim. Sou grande fã dela também. E queria que vocês comentassem, que tu comentasse, então, no caso, um pouco do viver no campo, né? Que eu Isso. acredito, assim, que para algumas pessoas seja algum tabu ainda, que é preciso, né, ser inspirado, assim, né? Eu fui inspirada também por isso. Atualmente eu moro em cidade grande, assim, né? Mas sempre com um coração bem apertado, assim, né? Para cidades pequenas, né? Sim, Então, sim. eu acredito assim que quando a gente consegue introduzir um pouco mais do verde, né, que a gente diz assim dentro do ecotelhado, a gente tem diversos produtos que fazem isso, né? Aí no âmbito rural, no caso, tu tem grama em todo que é lugar, tu vê uma Isso, árvore e tudo mais, isso, é muito mais isso. natureza de vida, assim. Uhum. Mas quando tu tá dentro dos centros urbanos, São Paulo, então a gente não precisa nem comentar, né? Mas Rio de Janeiro, Porto Alegre, Eu acho que a nem só diferença telhados, que sabe? tem, né, de pouca natureza é muito grande. Então, Catarina, eu acho que nem só telhado. É que nem eu disse outro dia sim, para o pessoal o seguinte: foi até em Porto Alegre uma palestra que eu fui dar aí num lugar, eu nem lembro o nome agora, mas assim, ou seja, as cidades não é só coletar água do telhado, porque um edifício tem um telhado pequeno em relação à parede que ele tem. perfeito. Então, um edifício você tem que colher a água da parede do edifício. Uhum, Porque tudo é superfície, nós temos que pensar em superfície, certo? é, Né? Então, eu tenho uma grama, tirei a grama, botei uma casa, botei a grama em cima da casa. Então, quando eu olho de cima, eu enxergo o já quê? Grama. Isso, não por exemplo, a as parte vistas mais alta do aéreas, né? campo, Imagina que isso, quando eu vou maravilhoso para a seria. parte mais alta do campo e olho para cá, eu não enxergo essa casa que eu estou aqui agora. Essa casa que eu estou agora é com telhado verde. Essa aqui eu não enxergo. Mimetiza a Por quê? natureza, né? Porque ela mimetiza na natureza. Então, assim, também tem esse contexto do visual. É que nós não temos legislação para isso no Brasil. Você sai viajar, tem uma quantidade gigante de outdoor. E é permitido. Não deveria, por quê? Porque você rompe com a paisagem. Então, assim, nós estamos com uma população cada vez mais distraída. Uhum. Cada vez mais distraída. E toda a história que nós precisamos é focar. Entende? Ou seja, se nós for pensar em melhorar sobre algum aspecto, seja ele qual for, eu preciso focar. Se você vai estudar um pouco mais na tua área, você precisa focar. E nós estamos vivendo um momento de dispersão, distração, certo? Então, Uhum. quando eu estou numa estrada, eu preciso focar na estrada. Aí o cara põe um outdoor, eu vou olhar o outdoor, me distraio e me acidento. Isso nos outros países é proibido. Não pode mais outdoor. Uhum. Com luminoso, pior ainda. Mas a gente não chegou Inclusive as lá. luzes, né? Isso. Então, quando eu penso então, em cidade, eu teria que pensar em teto verde, eu teria que pensar em paredes Verde. verdes. Uhum. Já fica a dica para vocês aí. Não, Por quê? a gente Porque trabalha a com paredes área, a verdes área de também. parede é muito maior que a área do telhado. Então, Uhum. eu aumentaria, eu melhoraria a questão térmica também do prédio com isso. O que o pessoal está fazendo? Prédio com vidro. Você Uhum. acredita numa coisa dessas? Por isso que eu penso assim, todo mundo fala que tem Eu que ter acredito. mais educação, né? A pergunta que a gente se faz, eu e a Tati, é o seguinte, de que educação nós estamos falando? Porque são as pessoas educadas que estão poluindo. São as pessoas educadas pela universidade que estão botando veneno. São as pessoas educadas que estão dando Rivotril para a criança. São as pessoas educadas que estão botando fogo na Amazônia. São as pessoas educadas que estão matando. Todo mundo é educado. São as pessoas educadas que estão roubando. A universidade aqui tem um curso de economia. E, no entanto, está quebrada. O que os economistas fizeram? Compreende? Ou seja, então, a gente não está se dando conta disso. Nós temos uma educação que não funcionou. Nós temos que parar, entender? E pensar nisso. Ou seja, essa Pensar, né? educação não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque todas essas pessoas educadas que passaram pelo sistema educacional estão cometendo todo tipo de barbaridade. Então, onde é que está o ponto? É um estado de consciência. Então, se eu não consigo atrelar
uma informação, a um estado de consciência, de uma responsabilidade. Por isso que o Bill Mollison dizia que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Ou seja, onde é que está a minha responsabilidade com relação ao meu saber? Seja ele qual for, pequeno, grande ou médio, eu tenho que fazer esse conhecimento, certo? Fazer parte da minha vida, integrada da minha vida. Então, aí tu tem um professor de química que bebe qualquer coisa, refrigerante. Então, o que adiantou ele saber de química se ele está tomando uma bomba, certo? Né? Aí tu tem um professor de física que, sei lá, entende? E esses foram os questionamentos também que eu vivi dentro da universidade. Por isso que quando eu comecei a ver a história do Bill Mollison, eu fiquei encantado, porque foi isso. Eu me deparava com professores, eu lembro que tinha um professor na área da agronomia, um professor era dono de uma sorveteria, o outro era dono de uma livraria, o outro era dono de uma coisa de títulos, ele não sei do quê. Ou seja, nenhum professor fazia aquilo, mas dava aula daquilo, compreende? Então, o cara dá aula, sim, ele vai lá e pega um slide, uma coisa e faz, mas aquilo não tem força. Aquilo, né? Sim, porque aquilo não tem força, porque não tem vivência sobre aquilo. Eu canso de ir para dar palestra em tudo que é lugar, e as pessoas, às vezes, se a apresentação dele não abre, o cara se desespera. Mas você vai falar de um assunto e não sabe o assunto? Tem que, né? Ou seja, é comum isso é bem comum, né? Entende? Eu já aconteceu 1000 vezes de ir num lugar, não imagina por esse interior da fora do curso, não tem luz, não tem não sei o que, foda-se, desculpe a palavra, porque você vai usar outro argumento, vai riscar na parede. O primeiro curso de agricultura orgânica que eu dei dentro do assentamento, imagina, não tinha nada. Eu risquei com carvão num galpão de madeira. Por anos ficou aquela aula riscada de carvão, nós dava aula de risco porque não tinha giz, não tinha quadro, não tinha porra nenhuma. Aí eu não vou poder dar aula, certo? Não. É que nem outro dia um aluno perguntou, para fazer o composto tem que ter um piso de cimento, tem que ter um telhado? Não, não tem que ter, você faz de qualquer jeito. Se tiver, é melhor, porque aí tu protege teu composto. Agora, se eu disser que tem que ter, o cara deixa de fazer por isso, já arrumou uma desculpa, que é a desculpinha. O cara já arrumou uma desculpa. Então não tem desculpa. Se você sabe, sabe. Em qualquer momento. Perfeito. Pode me questionar qualquer coisa dentro dessa área. Porque eu posso até não saber tudo e vou te dizer, mas aquilo que eu faço, para mim, está dentro de mim. E eu brincava na época nos assentamentos, eu dizia para eles que tinha que estar nas tripas. Perfeito. Porque o pessoal não tem pouca literatura, pouco conhecimento das palavras, não dava para entender o que era visceral. Que eu dizia que a informação tinha que visceral. Então eu dizia para eles que a informação tinha que estar nas tripas, tinha que estar dentro. Você tem que saber isso dentro, tem que viver aquilo, né? Porque aí você consegue passar isso para frente, né? Então aí passava algum período e você encontrava um agricultor ensinando o outro. Quando eu consigo, com um pequeno grupo, fazer com que um agricultor se empodere, ou seja, está com a informação lá nas tripas e consegue pegar e chegar para o outro e contar para o outro, eu ganhei. Ou seja, vencemos. Por quê? Porque a partir daí ele toca para frente. Quando eu começo um projeto numa comunidade, meu pensamento, sempre eu e a Tati, sempre pensava assim, ou seja, começar um projeto pensando como é que eu saio dele. Por quê? Porque eu tenho que passar autoridade para as pessoas que estão recebendo a informação. Eles têm que se sentir confiantes nas tripas com a informação para tocar para frente. Porque senão vão ficar dependendo de mim. Aí não é justo. Não é justo, nem comigo, nem com eles. Certo? Criar essa rede de conectividade e fortalecer eles, né? Exatamente. Né? Então eu já tenho que começar pensando e analisando como é que eu vou fazer um processo para que as pessoas vão se apropriando da forma que ele puder, certo? E aí para frente ele toca. Perfeito. Eu vou contar, posso contar um caos aqui? Claro, claro. Depois eu teve também quero contar. Teve um dia que um rapaz aqui do assentamento foi convidado para dar uma palestra na Argentina. Isso faz 20 anos atrás. Sobre o trabalho que nós fazíamos das sementes. E tinha que ser uma pessoa da comunidade. Não podia ser eu. Tinha que ser uma pessoa da comunidade. Ele estava desesperado. Chegou para mim e disse, cara, eu nunca dei uma palestra, como é que eu vou fazer? Um público enorme, um encontro latino-americano na Argentina, não sei o quê. Ele disse, de noite eu vou lá na tua casa, prepara um vinho, vou lá tomar um vinho contigo e vou lá conversar contigo. Cheguei lá, eu digo, me dá uma caneta e um papel. Aí eu digo assim, cara, com que idade tu entrou pro MST? Com tal idade. Tu tinha filho, era casado, não era? Comecei a anotar isso. Por que tu saiu da tua casa? Nós tinha
vários irmãos, não tinha terra, papapá, fui botando, ele foi contando, até que chegou na coisa da Bionatura, que ele me conheceu, não sei o quê, trabalhar com veneno, deixou de trabalhar com veneno, bará, bará, bará. Eu digo, tá aqui a tua palestra, cara, tu vai contar a tua vida, vai contar a tua história, conta a tua história tá em ti, tá nas tripas, a tua história tu sabe ela, entende? Só põe em ordem agora a tua história, incrementa mais umas coisas, chega lá para eles e conta isso. Se tu quiser botar umas fotos, bota umas fotos das lavouras aí para o pessoal ver o que é uma cenoura em flor, uma cebola em flor, e vai lá e conta a tua história. A tua história é a tua história. A tua história que é maravilhosa. Ele foi aplaudir de pé, porque era a história dele. É isso. E as pessoas às vezes ficam se melindrando para ver se o cabelo tá bom, se eu não sei do que, se eu não sei quanto. Mas, cara, um dia a pessoa que trabalhava comigo aqui disse assim, o senhor tem que fazer a barba, tá ficando com cabelo branco. A barba branca. Eu digo, vai ficar tudo branco. Os teus peitos estão caindo no joelho. Eu também sou bem adepta desse estilo de vida. E a gente fica se apegando nisso, e essas coisas todas são transitórias. Todas essas coisas são passageiras. Então, por isso que eu estava falando. Todo mundo vai envelhecer, a gente tem que focar. Né? Isso, não tem que focar no que é genuíno, focar no que importa. E sempre isso, ter humildade, né? Para correr atrás daquilo que a gente quer, né? Nem sei se humildade, seja o nome que for, mas a gente tem que fazer o que é. Porque senão eu vou ficar me preocupando se tá bonito, se tá feio, se tá isso, se tá aquilo. Imagina, a beleza é um estado de... Ou seja, para a China, a beleza é um chinês, para um japonês a beleza... Entende? Essas coisas... Não tem isso aí, entende? Né? E a beleza está dentro da gente. Certo? Ou seja, eu tenho que me sentir bem como eu sou, eu não tenho que mudar agora. Imagina eu arrebitar o nariz. O pessoal está arrebitando o nariz. Imagina agora eu ir num lugar para arrebitar o nariz. Né? Ou pintar a barba de outra cor, ou o cabelo de outra cor. Tipo assim, eu não tenho nem tempo, nem me ocorre uma ideia dessa, compreende? Eu não sei como é que as pessoas perdem tempo com isso, entendeu? Né? Mas enfim, mas vamos para frente. Às vezes é muito aquilo, né? De tu estar bem contigo mesmo, assim, para tu se sentir confiante para conseguir passar aquilo que tu gostaria, né? Então, mas é isso, é sobre esses tempos modernos, tempos volúteis, né, digamos assim. É que a gente é o que é, né? Entende? A gente é o que é. Eu acredito a questão é mais um aceitar essas coisas, né, do que tentar fazer, porque é ludibriar. Né? Eu vou ludibriar. Agora imagina como é que o pessoal fala da barriguinha de tanquinho. Imagina agora eu começar a me preocupar, comprar uma barriguinha de tanquinho, sei lá o que é isso, mas sabe, essas coisas. Silicone na barriga, na perna, no lábio, o pessoal bota o lábio para ficar... Ou seja, imagina, tem coisa melhor para fazer, pessoal. O pessoal está gastando tempo com isso. Nós temos que... né? Ou seja, é que nem outro dia o pessoal diz, uma pena, você não dá aula na universidade, mas foi opção minha sair. A normativa da universidade é que as pessoas, para dar aula na universidade, têm que ter uma norma, mestrado, doutorado, etc. Essa é a norma da universidade. A minha norma foi sair disso. Então, a universidade está certa no ponto de vista dela e eu estou certo no meu ponto de vista. Tu poderia dar aula para algumas pessoas que talvez nem se interessassem tanto pelo assunto, entendeu? Tu ia perder teu tempo naquilo. Tu fez uma não é o caso. Muito mais efetiva no caso de fazer os cursos online, que as pessoas que se interessam vão ir até ti. Sim, mas o que eu estou querendo colocar, Catarina, é assim, ó, o comum é se protestar sobre as coisas, mas se a gente pega com racionalidade, frieza e analisa assim, a universidade criou um critério. As pessoas que entraram estão a favor daquele critério, certo? Que é aquele processo. Bom, o professor que vai te dar uma aula tem que ter um determinado, assim, tatuado do lado direito, com o olho marcado, tem que usar isso, usar aquilo, tá? Esse é o padrão, tá? Se eu não quero aquilo e saio, eu não posso protestar sobre aquilo, porque a opção foi minha, certo? De sair, entendeu? Quer dizer, as pessoas que resolverem me ouvir é a opção da pessoa. Agora, eu não posso achar que a universidade tem que aceitar que eu vá lá falar não sei o que. Não pode aceitar, porque a norma dela é outra. É assim, né? Eu conto uma história. Um dia um guarda me parou, porque a placa da caminhonete tinha caído. Aí, eu conto sempre essa história, porque é bem isso. Aí o sujeito me parou, porque o cara tem a síndrome do poder, compreende? Ele precisa usar daquela autoridade, ele quer experimentar aquela autoridade. Aí ele chega... E diz, seu carro está preso. Eu digo, e por que houve? Não, estou sem placa. Eu digo, eu acho que eu caí e perdi a placa aqui atrás, que eu estava no posto, fui abastecer, comprar uma ferramenta e já estou voltando para casa. Deve ter caído ali porque eu saí com a placa. Tentei convencê-lo para voltar para buscar a placa, ele disse que não, eu fechei meu carro, peguei minhas coisas, peguei minha chave, botei na mão dele. Bom, então está aqui. E saí caminhando.
E o sujeito, desarmei ele, porque eu acho que eu ia discutir com ele, eu não discuti com ele. Aí ele diz assim, não, onde é que o senhor vai? Eu digo, eu vou embora. Não, mas como é que o senhor vai embora? Eu digo, eu não estou preso, é o carro que está preso. Eu tenho coisa para fazer, eu vou para frente. Eles, não, mas o senhor vai deixar o carro aqui? Sim, o carro sob tua responsabilidade. Você é a autoridade, disse que o carro está preso, a partir de agora o carro está sob sua responsabilidade. Não está mais comigo, está contigo. Está aqui a chave. Aí, quando eu comecei a caminhar, ele começou a me chamar. Aí eu parei e disse, o que que houve? Não, vamos resolver, não sei. Quem sabe o senhor volta para procurar a placa. Que era a proposta inicial. Então, o jogo de poder dele não funcionou. Por quê? Porque eu não dei vazão para aquilo. É isso que eu estou tentando colocar. Compreende? Né? E eu acho que a gente está perdendo muito tempo e gasto de energia com a questão de um protesto onde você não tem realmente uma solução para aquilo, efetiva para aquilo, compreende? Né? Ou seja, eu preciso criar soluções efetivas, senão nós vamos virar uma população de protestos. Compreende? Né? Não estou dizendo que a gente não questione, não sei o quê, mas a gente tem que efetivamente criar soluções, certo? Criar soluções. Qual é a solução que você tem para determinada coisa? Né? Quando a gente lançou as revistas de permacultura, quem achar por aí, né? Tem em PDF, eu acho que é alguma coisa no nosso site, e agora estamos reeditando, reorganizando, a gente lançou era uma revista para cada tema, um sobre bioconstrução, outra sobre água. Só que o que a gente fez em cada revista? Nós botamos um projeto de lei. Nós escrevemos, vimos como é que é a estrutura dos projetos de lei que os vereadores fazem nos municípios e estruturamos um projeto de lei que é só um vereador pegar aquilo ali e encaminhar aquele projeto de lei. Então, se você tem uma ideia e acha essa ideia boa, prepara isso em forma de projeto de lei e encaminha para seja quem for o partido que te interesse. Porque o problema dos partidos é que cada um tem uma parte da pizza. E o problema é que nós vamos falar do todo. Entende? Já me convidaram 1000 vezes para participar, para ser vereador, para ser isso, para ser deputado, para não sei o que, concorrer até presidente. Ou seja, meu foco é outro. Certo? Não quero atuar por esse caminho. Assim, com relação ao telhado verde, né? Na realidade, assim, o produto pioneiro da empresa é o telhado verde, que inclusive deu o nome, né? Mas a partir disso a gente criou outros sistemas, assim, né? Que são, então, parede verde, brises vegetais, sistemas de esgoto, pavimentos permeáveis, e uma infinidade de outras coisas, assim, realmente, assim, soluções verdes para os problemas urbanos, né? Então, a gente também atuou em Câmara dos Vereadores, né? A partir disso, assim, então, são 18 anos, no caso, né? Nessa luta, assim, eu diria, né? Que, inclusive, aquilo bem que tu falou, assim, o telhado verde em si, ele é uma pontinha, assim, do iceberg daquilo tudo que pode vir a ser, né? A questão mesmo assim claro, não foi a gente que idealizou propriamente isso, nós fomos pioneiros no produto em si para comercializar, né? Mas a partir disso, então, foi criada uma infinidade de coisas para que a gente pudesse melhorar e aprimorar as nossas cidades, né? Projetos de leis, conversas longas, 1000 projetos assim que nós fizemos parte, né? E que ainda vamos fazer, né? Realmente, assim, é algo que precisa ver o interesse, né? Claro, hoje em dia, atualmente, né, tá muito em voga, assim, essa situação do assunto da sustentabilidade, de tudo, assim, que isso que a gente prega, né? Mas como isso é um assunto antigo já, né? Que a gente vê lá desde a década de 60, 70, 80, né? Que acredito que só vai vir a se aprimorar. Mas é claro, com o interesse próprio de cada um de querer fazer a diferença, né? De querer compreender. Então, sim. Eu acho que tem assim, né? algumas leis, né? Por exemplo, que já estão em voga ou que estão por acontecer, que cada prédio tem um reservatório suficiente, né? Para abastecer o próprio prédio. Por exemplo, se fosse coletar água de chuva de parede ou de telhado, por exemplo, né? Essas coisas teriam que já serem como normativas, né? Então, por exemplo, financiamento da Caixa Federal. Na minha forma de ver, já que é um recurso público, a habitação deveria ter um sistema de saneamento ecológico e geração de energia renovável, por exemplo.
né? Sim. Já que é um recurso público, isso que eu penso. Ou seja, se é um recurso público, né, e tu vai pegar aquele recurso, então aí o governo poderia ter normas, assim como tem normas para pagar, normas para isso, para aquilo, você poderia ter uma normativa, né? E essa normativa seria isso, ou seja, a casa para ser construída a partir de uma construção do recurso da Caixa Federal, etc., deveria, então, deve ter sistema de saneamento, deve ter coleta de água de chuva, deve ter, sei lá, aquecedor solar, deve ter, enfim, né? Essas coisas todas que seriam possíveis. Orientação solar, o projeto deve ter um diferencial com relação a isso, para onde a casa está orientada, né? O tamanho da habitação, da porta, da janela, etc, etc, etc. Tudo isso acho que deveria entrar dentro da questão. Então, todo arquiteto ou engenheiro que fosse projetar uma casa financiada pela Caixa teria que eu chamo de itens de sustentabilidade. Ela teria que ter todos esses itens, seguir esses itens de sustentabilidade. Assim Não é como uma tu vai, sei lá... né? Sim, diretrizes, no caso. Isso, essas Isso que é a diretrizes. Assim situação. como tu vai botar o teu carro lá, fazer o registro do carro, tem que ter o cinto, tem que ter o extintor, tem que ter não sei o que, não sei quanto, né? Teria que ter essas questões, né? Então, acho que isso seria uma coisa a ser proposta, né? Encaminhada. Aí entra isso que eu estou te falando. Então, preparar esses documentos, encaminhar. A gente foi várias vezes em Brasília por essas coisas, né? Para propor essas coisas, etc, etc. Não foi muito fácil, na verdade foi bem difícil, né? Pouco ouvido sobre a importância disso, né? Mas é como eu te digo, o país é muito imaturo ainda para essas coisas, né? E O quanto ao sistema curso... de saneamento propriamente até, né? Que é uma coisa que a gente pode resolver em loco, né? A gente não precisa criar diversas canalizações que vão ir levando todo aquele material, né? Para algo que, por exemplo, aqui em Guaíba, né? Enfim, Sim. a gente vai ter toda uma situação que a gente vai ainda poluir as nossas águas no final das contas, ou então tratamentos mal feitos, assim, praias que já não são mais balneáveis, né? Então, a gente acaba criando, assim, uma bola de neve para algo Sim. que a gente já tem a solução. É aquilo mesmo que o Bill Mollison mesmo comentou, né? Que a solução ela é mais simples do que ela aparenta ser. A gente já tem aí Sim. todas essas propostas. Então, Então, entraria, por exemplo, todas essas questões que a gente trabalha bastante no curso também, por exemplo, de insolação da habitação, certo? Um beiral, né? Para reduzir a insolação. Reduzindo a insolação dentro da casa, tu reduz o consumo de energia. Reduzindo o consumo de energia, está toda essa crise de energia. Nada disso passa. Nada disso é questionado. Nada disso é falado. Às vezes não passa nem dentro do curso universitário. Entende? Ou seja, então a gente aborda essas coisas nos cursos de forma que a pessoa tenha como pegar essa informação, chegar na casa dele e mudar na casa dela. Esse é o ponto. É como é que eu mudo, né? Então, o curso Viver no Campo que você tinha perguntado, ele traz em si um método para a pessoa fazer um passo a passo para fazer essa coisa, desde conseguir tomar a decisão. Porque o problema é a dúvida. Na dúvida, tu não faz nada. O que diz a placa na estrada? Na dúvida, não ultrapasse. Por quê? Ultrapassar com dúvida é muito perigoso, certo? Você tem que, quando vai ultrapassar, pisar o pé no fundo e vai reto naquela missão de ultrapassar outro carro. Então, como é que eu tomo uma decisão de fazer essa mudança? Ou seja, e a gente começa perguntando isso. O que te leva a fazer a mudança? Quando tu pensa em ir fazer isso no campo, tu pensa em quê? Certo? Então, aí começa um pouco por aí. E aí depois vai entrando em questões técnicas, ou seja, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu lido com isso, com aquilo outro, né? Então, o curso são 10 módulos, né? É bem completo, assim, né? E depois entra a parte econômica, finanças, etc., que é o final do curso, né? E no meio desse caminho tem manejo de água, agrofloresta, produção orgânica, bioconstrução, etc, etc, né? E por que surgiu o curso? Porque tinha uma demanda enorme de pessoas entrando em contato conosco, com essa ânsia de querer sair para o campo, ou comprou um sítio, ou o tio, o parente tem um sítio e não sabia o que fazer. Então, a partir disso, a gente montou o método Viver no Campo. Montamos um método para a pessoa seguir esse método. E tem dado um resultado incrível. Ou seja, nós estamos com milhares de alunos na internet, as pessoas dando um feedback para nós sobre como estão fazendo, como estão vivendo, e está sendo muito interessante, né? E aí a gente incrementou outro depois, de agricultura orgânica e outros cursos que a gente está fazendo, enfim, né? E para cidades, eu acho que esse ponto que você está tratando
é um ponto a ser tratado, a ser difundido, a ser melhorado, né? A questão de espaços verdes, etc., né? E resolver realmente assunto de água, né? Que é uma crise geral, né? Água de mais ou água de menos, né? Então, esses são alguns pontos que teria que ver. Eu acho que tudo isso a gente tem que pegar, pautar, escrever e encaminhar para quem está organizando as leis, né? Porque senão a gente vai ficar só fazendo questionamento sobre as coisas. Tem que pegar e já botar em ordem isso, tocar para frente, ver se alguém, né, cuida disso, né? Sim. E uma das coisas, assim, em relação ao viver no campo, que eu acho muito interessante, no caso, né? Também com a pandemia, com relação a isso tudo, talvez tenha crescido ainda mais a demanda, né? A gente procura, em relação ao curso de vocês, justamente porque as pessoas têm buscado uma maior qualidade de vida, né? Então, pautas aí como banho de floresta, ritmo circadiano, cada vez estão mais ativas, assim, né? Coisas, assim, que claro, são naturais, assim, eu digo, para mim já são naturais, mas para muitas pessoas ainda é uma novidade, né? Então, como é importante a gente estar aqui, estar abordando esses assuntos. Eu sou realmente, assim, uma grande fã do trabalho de vocês, justamente porque vocês estão ali toda semana compartilhando sobre a vida de vocês, né? Sobre esses... são ensinamentos, assim, né? Sobre que isso é realmente possível, que não tem problema nenhum a gente ter uma vida mais imersa, né, na natureza, assim, que isso vai nos tornar muito provavelmente mais felizes, né? Se a gente tiver a coragem, no caso, de ir em busca disso, né? Então, eu acho espetacular, assim, o trabalho de vocês. Por isso mesmo que eu queria questionar em relação ao curso do Viver no Campo, né? Porque acredito que esses nossos canais aqui, eles... então, a gente compartilhando, abordando, vai fomentar mais, cada vez mais isso, né? E a gente está aqui para isso, a gente está aqui pela qualidade de vida, né? Para que a gente consiga falar sobre saúde, saúde pessoal, assim, né? Então, agradeço novamente, né? Tu tá aqui, né? Tu tá falando sobre isso e tá sempre com entusiasmo, né? Abordando todos esses assuntos, assim. Dá para ver que tu realmente vive isso, que isso te anima, assim, né? Então, esse teu ânimo acaba passando para todas as pessoas também, né? Porque o que acontece? Se tu for pegar e conversar com as pessoas, né, o que realmente mexeu com elas em algum momento na vida delas, tu vai ver que poucos vão falar que foi dinheiro. A maioria vai falar que foi alguma coisa que aconteceu, um ato, algum fato que aconteceu, né? Então, na verdade, as coisas mais simples são as coisas que mais mexem as pessoas, certo? A família, seja, ou enfim, os amigos, né? os momentos, somos pedaços, né, da terra. O que a gente era antes de nascer era a alface que a nossa mãe comeu, alguma coisa, nós somos parte disso tudo, a gente é parte disso. Né? Tanto que eu brinco que quando as pessoas tiram férias, ninguém vai para o trânsito. Né? Tipo assim, não, eu trabalho e gasto 4 horas de trânsito, mas quando eu entro em férias, eu fico 8 para o trânsito. Adoro dar um trânsito. Né? Eu tiro férias, vou para dentro do shopping. Ninguém faz isso. As pessoas tiram férias, vão para a praia, vão para o mato, vão passear. Então, por isso que eu digo, eu brinco que a permacultura é a cultura do óbvio. Ou seja, o que é óbvio? É óbvio que quando você tem um tempo, você quer sair da cidade. Esse é o óbvio. Tu quer ir numa cachoeira, tu quer passear, tu quer não sei. Então, por que tem essa coisa? A cidade tem um aspecto também, as pessoas se sentem seguras na cidade. Certo? Tanto que uma das perguntas que mais chega para nós é que ela tem, como é que fica a questão da segurança? Então, ela tem medo. Esse é um dos medos, certo? Bom, e por que tu te sente seguro na cidade? Eu, quando vou para a cidade, me sinto totalmente inseguro. Né? Para mim é o contrário, porque eu tenho medo de ser atropelado, de ser assaltado, gente buzinando, falando alto, não sei quanta coisa, um monte de coisa que eu não gosto. Para mim está longe do que eu gosto de estar numa outra realidade. Então, eu quando vou fico que nem índio, eu digo para a Tati, se nós estiver aqui num shopping comprar alguma coisa, o meu prazo é 40 minutos, mais que isso aí eu já começo, porque é tanto cheiro de perfume, é tanto barulho, é tanta coisa, que por fim eu já começa, o GPS já começa pi, 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 pi. Eu tenho que sair de lá, entende? E ficar perto de uma árvore, de alguma coisa, para botar em ordem de novo, senão
Porque muita diferença tudo. Cada loja tem uma música, o shopping tem outra, cada loja tem um cheiro, né? E um monte de vitrine, um monte de coisa. Tem uma hora que o meu cérebro começa já a embarulhar todo, eu já começo a ficar meio confuso, porque eu já quero sair dali. Então, e as pessoas têm uma questão da cidade de segurança. É uma coisa gozada, né? Mas né? E outra coisa que é louca é o seguinte, tu pega e olha no Google Earth, sei lá, pega uma cidade X, você está em Porto Alegre, né? Pega lá, e tu vê uma imensidão de terra enorme, né? E aí, de repente, tem uma cidade, que é uma coisa amontoada. Aí você tem uma rua onde tem um carro estacionado, outro carro passando e mais um carro estacionado do outro lado. Eu não entendo por que fizeram as cidades assim. Até hoje me pergunto isso, né? Porque nós estamos num país desse tamanho, um território gigantesco. Por que apertaram as cidades? Por que a cidade tem que ser tudo apertada? Eu detesto andar apertado. Esse é o outro ponto. Entendeu? Por exemplo, viajar de avião. Eu sou obrigado, porque eu preciso às vezes fazer. Mas entrar dentro de um avião, viajar num avião é terrível, cara, porque aquele banco é horrível, você fica apertado, enfim. Né? Então, quando eu penso nessa cidade projetada com essa visão portuguesa de ruas estreitas, tu vai para os Estados Unidos, as ruas têm 3 vezes o tamanho do que tem aqui. Né? Então, por que tu condensou a cidade? Tu vê como a gente tem uma lógica equivocada de dimensionamento. E se forem fazer uma cidade nova, eles vão reproduzir de novo, assim, vão lá e vão fazer uma coisa apertada. Verticalização, né? Eu até não sou tão fã da verticalização, assim. Não é então, por exemplo, você é arquiteta, quando tu projeta uma casa, você desenha a porta e desenha o movimento da porta, não é isso? Não tem aquela setinha curva ali, não é assim? Bom, quando tu desenha no Brasil um estacionamento de carro, tu desenha a porta do carro? Deveria? Não, deveria uma coisa. Não desenha. Não desenha. Pode pegar qualquer projeto de shopping, qualquer coisa, não desenha. Então, aí entra uma questão. Para um pouquinho. O carro tem porta? Tem. Ele abre a porta? Abre. Por que você não desenha a porta do carro? E aí, o que acontece? Tu vai para um estacionamento, se o cara do lado abrir a porta, bate na tua. Ou eu bato no carro dele. Qual é a lógica? Nenhuma. Não tem lógica disso, certo? Então, isso é design, ou seja, né? Isso é planejamento. Planejamento de espaço, de circulação, de não sei do que. Então, tudo que a gente faz aqui é apertado. Por que a gente faz as coisas apertadas? Não se sabe. E aí, quando eu aperto, o que acontece? Quando eu aperto, o que acontece? Que eu queria te perguntar quais que são as vantagens, então, né? Tanto do proprietário para quanto a pessoa que vai planejar, né, esses ambientes, de se espelhar assim, na permacultura, né? Quais são essas vantagens? Por quê? Por que olhar para isso, né? Você diz fazer essa pergunta? Isso, eu te questiono, por que olhar para a permacultura para projetar alguma coisa? E qual que é a vantagem, por exemplo, da pessoa, do proprietário, assim, né? Do imóvel, do edifício, enfim, né? Porque eu acredito que a permacultura, ela também tenha que estar dentro das nossas cidades, né? Então, quais seriam as vantagens da gente olhar para essa cultura permanente? Bom, o que acontece? Um elemento é fundamental, né? A permacultura tem uma visão ampla, que a gente fala em holismo, né? Ou seja, ela tem uma visão ampla. Nós temos um hábito de trabalhar na questão da permacultura a partir de uma visão espacial. Então, eu vou ter uma visão espacial. Então, quando eu tenho uma visão espacial e eu consigo, na hora que eu estou fazendo uma leitura, seja do que for, de uma fazenda ou de uma cidade, eu vou pensar em energia. Quando eu penso em energia, não estou falando do cabo que está levando energia, todos os gastos de energia, certo? Deslocamentos, etc, etc. Por exemplo, o ideal seria que cada empresa grande contratasse funcionários que moram perto da empresa. Na minha forma de pensar, isso é uma coisa racional. Por quê? Porque as pessoas vão faltar menos ao serviço, porque ela mora mais perto, certo? Vai pesar menos também, né? E aí eu vou ter o quê? Menos trânsito. Então, então aí eu começo por uma coisa e essa coisa vai estar em cadeia com outras coisas. Se eu pensar num semáforo, certo? Que é o problema quando dá crise energética numa cidade, para a sinaleira, como a gente chama aqui no Sul, né? E aí cria aquele caos. Qual seria o óbvio? Eu vou botar uma placa solar e uma bateria no semáforo. Se acaba a energia, segue a bateria. Isso na minha cabeça como permacultor, para mim é óbvio isso, né? Ou seja, se eu tenho uma questão, um problema de alagamento, eu tenho que criar uma situação onde a água daquele lugar eu jogo para algum lugar.
Então, eu posso ter uma pista inteira, um piscinão, uma coisa assim, né? Onde eu vou deslocar essas águas todas. Agora, o que está acontecendo? Nós temos umas cidades gigantes que não param de chegar pessoas. Cada vez constrói mais prédio. Então, como é que vai se solucionar? Nunca vai ter solução. Por quê? Porque a solução ela é tão simples quanto o problema. E se o problema é o número de pessoas, resolver é limitar o número de pessoas. Certo? É o exemplo que eu dei outro dia de Florianópolis. É uma ilha. Você já viu algum dia ter levantamento de quantas pessoas moram na ilha e qual é o limite máximo de pessoas? Não. Pois é. Se é uma ilha, se é uma ilha, deveria. Olha, a ilha comporta tantos habitantes, porque nós temos tanto volume de água, capacidade de tratar tanto de esgoto, etc, etc. Ponto final. Nem que você seja o rei da Inglaterra, não pode mais uma pessoa ir morar lá. Nós não temos isso. Então, ou seja, aí entra um outro fator que são as regras. Quais as regras que a gente vai organizar para montar isso ou aquilo? Então, se eu fosse pensar, como você está perguntando, a partir de um gestor de uma empresa ou de governo, sei lá o quê, primeiro, essa visão holística. Onde está o empreendimento que eu estou montando, certo? E como é que é a circulação do espaço? Porque tudo é espaço e superfície. O problema da água é superfície. O problema do deslocamento dos carros é superfície. O problema de circulação das pessoas é superfície. Como é que eu gerencio isso? Certo? Né? Então, e aí entra depois todas as outras questões, ou seja, o que chega nesse lugar e o que sai desse lugar. Energias que entram e energias que saem. Certo? E aí tu vai começar a pensar nisso como um organismo, né? Uma coisa que tem uma certa funcionalidade. Qual é a relação desse bloco, qual é a relação dessa estrutura que eu estou construindo, seja o que for, com o que está no entorno? Né? Ou seja, qual é a conversa, vamos dizer, que tem esse espaço meu com as vias, com o que tem perto, com o que não tem perto? Enfim, eu acho que uma questão de ver um pouco amplo a situação toda, né? Um pouco isso, né? Que eu acho que dá para ajudar. Por exemplo, tem várias coisas que eu vejo de erros de projeto que quem trabalha como a gente trabalha não cometeria, né? Por causa do que a gente chama de análise dos elementos. Eu analiso um elemento, certo? E a partir da análise desse elemento eu consigo entender qual é a funcionalidade dele, se ele vai funcionar bem ou mal, né? E a gente brinca que essa coisa da cultura do óbvio, como o exemplo que eu dou de uma academia aqui que fizeram com piscina térmica e esqueceram de ter um lugar para entrar com a lenha, né? Então, quer dizer, tu tem a caldeira tem que ser alimentada por lenha, e aí não tinha por onde entrar lenha, tinha que passar na beira da piscina com a lenha. Como é que vai entrar com a madeira na beira da piscina? Por quê? Porque a pessoa, quando desenhou, não ligou aquilo. Ela simplesmente desenhou o lugar para botar a caldeira, desenhou a piscina e ponto. Mas aí entra o que a gente chama de análise dos elementos. Ou seja, a piscina precisa de calor. O calor vem da onde? Da caldeira. A caldeira precisa de calor. De onde é que vem o calor? Da lenha. Que de a lenha? O gato comeu. Também, né? Né? O gato comeu. E quem comeu o gato, e por aí vai, né? Então... E uma das coisas, assim, também que eu gostaria de te perguntar, né? Acredito que por conta de abordar também todo esse estilo de vida, né? E a saúde integral, né? Mesmo que acredito que seja tudo numa mesma pauta. Então, te questiono um pouco, assim, sobre como que tu vê a alimentação, né? O que tu prega em relação a isso? Como que vocês... como é a dieta de vocês, assim, né? Aí no campo, do que vocês se alimentam? Então, do que você alimenta? Parece aqueles programas do Globo Repórter. Agora vamos conversar com fulano como se alimenta, como vive, como se reproduz. Como vive, como anda. Como se locomove. A gente tem uma dieta mais vegetariana. A Tati é bem vegetariana, eu como um pouco de carne às vezes, né? Mas é uma dieta mais vegetariana, vamos dizer assim. E a gente se alimenta a maior parte do tempo com as coisas que tem aqui, porque a gente tem arroz, tem trigo, tem legumes, né? Tem batata, tem abóbora. Hein? Autossuficientes. Tem bastante coisa, assim, né? Porque se estoca alimento, né? Não conseguimos estocar alimento, né? Tem alimento que eu estoco no freezer, tem alimento que a gente estoca da maneira que organiza ele, mandioca descasca e congela. Batata doce eu só faço camadas com serragem, boto em caixa, eu tenho guardado, dura por 8, 9 meses, às vezes 10 meses, né? Milho, você congela, milho verde,
né? Então tem muito do alimento, a maior parte do alimento a gente tira daqui mesmo, né? Entende? E tomamos suco verde toda manhã, né? Com couve, menta, fruta misturada, depende do que tem na época, a gente mistura e toma, né? Porque muita energia, né? Então, e é isso, assim, e se come... o chimarrão, o meu vício é o chimarrão. Sou drogado desde criança, a família toda era drogada, todo mundo Eu drogado, também. sou viciado em chimarrão. É um vício bom, pelo menos, né? Vamos combinar. E é isso. E aí, a questão de tudo, né? Água, sol, ou seja, fazer as coisas com as mãos, ocupar o tempo com isso, né? Uma parte do tempo a gente gasta no computador, em função das aulas dos alunos, parte do tempo nós estamos no campo, a gente fica dividindo esses tempos, né? Dependendo das tarefas que tem, mas todo dia nós temos tarefa do lado no campo, todo dia tem tarefa no computador, enfim, a gente vai jogando com isso, né? E é isso. E tu teria alguma dica, assim, para quem quer começar agora nesse assunto, né, da permacultura? Uma dica? Uhum. É procurar ler sobre o assunto, né? Procurar se inteirar do assunto. Quem quiser nos acompanhar aí na Escola Rama, nos acompanhe, né? Nos cursos que a gente está promovendo. Tem live toda semana, a gente faz uma live por semana às 7 da manhã, nas terças-feiras, né? Às vezes é terça e quinta, às 7 da manhã, né? Então a gente se traz sempre algum assunto sobre vida integral, sobre a permacultura, vários assuntos, né? Às vezes eu faço sopão na sexta-feira à noite, às 20 horas, né? Que é uma live à noite. E as lives da manhã eu e a Tati junto, né? Perfeito. E então, eu acredito que a gente esteja chegando no fim da nossa live, né? Gostaria de te questionar um pouco mais, assim, sobre, em todos esses anos de trabalho, né? O que ficou mais para ti, assim, do que tu não se esquece, né? Com tudo que vocês fizeram, assim, o que permanece, no caso, né? O que eu não me esqueço? Eu acho que é manter um propósito, assim, né? De levar adiante isso, né? Entende? Porque a gente vive como se fosse... As pessoas vivem como se fosse não mudar nada, como se fosse eterno as coisas. E elas não são, elas são dinâmicas. Para bastar que um vírus mudou todo o movimento de uma população inteira do planeta. A gente não sabe o que vai acontecer, certo? A última explosão solar foi há 150 anos atrás, né? E só tinha telégrafo na época, e o telégrafo parou. Então, tu imagina hoje, se chega a parar sistemas de comunicação e energia e tudo mais, como é que vai ser? Ou seja, como é que as pessoas vão reagir a isso, né? E aí tu vai ver que o essencial é o ponto crucial da coisa. Por quê? Porque a roupa que eu tenho em casa, eu tenho dito isso, a roupa que eu tenho em casa, a calçada que eu tenho em casa, dura por 15 anos ou mais. O que eu vou precisar no outro dia, se tiver algum problema, é água e comida, certo? Bom, e se tu for ver, quando deu a crise dos caminhoneiros, simplesmente os supermercados consumiram quase tudo rapidamente. A cidade não consegue se abastecer. Coisa que lá atrás a gente sabia, desfazia isso. Então, a cidade não se autoabastece. Por quê? Porque nós não temos planejamento, certo? De que tenha parte da população que sustente a própria cidade. Eu, se fosse gestor, essa seria uma preocupação minha. Ou seja, os alimentos que chegam de fora na cidade, quanto chega de fora da cidade? Se tu fores ver, é praticamente tudo. Então, o que é um plano de desenvolvimento? Eu vou pegar e vou tentar capacitar pessoas para que um grupo X de pessoas produza o alimento para a própria cidade. Isso vai baixar custo, vai etc, etc, etc. Nós podemos falar horas só sobre isso, certo? E tu vê, então a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente está acostumado a comprar coisa e pagar transporte, etc, etc. Entende? Eu fiz uma live outro dia sobre isso. A quantidade de gasto em transporte, em média, são 700 quilômetros. Cada produto gasta para chegar até a tua casa. Né? Entende? Então, todo esse custo é custo ambiental, social, acidentes, transporte, buraco, etc, etc, etc. Né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente está discutindo que falta emprego, que falta trabalho. Né? Na verdade, falta trabalho, não falta emprego. Né? Emprego tem um monte, não tem quem complete esse emprego, porque as pessoas não têm capacitação para se encaixar no emprego.
Porque agora no Brasil virou todo um movimento que o filho do pedreiro virou advogado. Muito bom, só que vai faltar pedreiro, não vai faltar advogado. Entende? Então eu tenho que pegar o pedreiro, pagar mais o pedreiro, pagar mais o mestre de obra, porque eles são muito mais essenciais que o advogado. E o que tem mais é advogado do que pedreiro. Então falta muito, vai faltar é pedreiro. Porque um arquiteto não sai construindo casa, ele contrata um construtor. Então o que precisa é isso: o carpinteiro, o pedreiro, o soldador. Ou seja, essas pessoas. E esses ofícios não são valorizados. É valorizado quando o cara. Ser valorizados, né? Deveria, né? Então, e fica sempre assim, né? Não, agora o filho da senhora que é doméstica se formou não sei o quê. É legal. Só que, na verdade, o que vai faltar são essas mãos de obras essenciais, né? E produzir comida é uma coisa essencial. Quem sabe produzir comida? Tu vê que é pouco. Tu tem produtor de soja, de grande escala, mas tu não come soja. Tu tem produtor não sei do quê, mas são poucos que trabalham com hortaliça, né? Então, esse seria um ponto, eu acho, a gente pensar, né? Alguém quis participar aqui da live. É gatinho. É bem isso, né? E também que a gente precisa se abrir, né, para as diversidades, assim, diversidade de alimento. Às vezes a gente está muito nas cidades, assim, a gente se desacostuma, assim, né, com coisas que são tão simples, assim, seja paladares, eu digo, né, Sim. até, enfim, maneiras de viver, de experienciar certas coisas, assim. Sim. Então, o que eu acredito... Sim, imagina, tu vai na horta e colhe um pé de couve, né? Colhe 5, 7 folhas de couve. Quebra um ovo ou 2 ovos, tu faz uma omelete de verdura, colhida na hora. Certo? É um alimento maravilhoso. E faz uma porção de 50 gramas de arroz, você fez um arroz e uma omelete. Pronto. Né? Então, tu está alimentado. A Alemanha se levantou depois da guerra comendo batata. Batatas. Batata, né? Exato. E os vietnamitas comendo arroz, o Japão comendo arroz, enfim. E às vezes a gente... E se a gente fosse pensar em organizar isso como uma forma de sustentar o alimento, se sustentar um sistema, seria bem interessante, né? Né? Porque... Às vezes a gente fica com um pouco de balda, assim, né? Ai, não, isso. eu só como no McDonald's. Não, eu tô com fome, é desejo de alguma coisa. Sim, mas sim. se tu tá com desejo, não é fome, né? Porque se tu tá realmente com fome, tu vai comer qualquer coisa. E uma das coisas que a gente trabalha no curso com as pessoas é elas listarem o que comem durante uma semana ou um mês. Aí vai transformar esse peso de alimento, a quantidade de alimento, em metro. Tem uma tabela que a gente organiza. E aí a pessoa vai ver quanto é que de área que ela precisa por ano para produzir aquele alimento. E tu vai ver que é bem pouco. Certo? Porque outra pergunta que vinha muito para nós, eu tenho um sítio de 1.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, sei lá quantos metros quadrados, o que eu posso plantar? Tudo. Tudo. Um pouco de cada coisa, pode ter de tudo, né? Em 30 metros quadrados mesmo, tu consegue uma infinidade de coisas, né? Que inclusive, claro, é muito bom se estiver no campo, mas se estiver na cidade, então, puder usufruir disso, né? Seja verticalmente, seja horizontalmente, né? Nos telhados verdes, por que não? É isso que a gente também prega, também gosta de abordar aqui, né? Inclusive, dá assim, mais de 10 aos frutos, restaurantes, que cada vez mais, assim, os restaurantes também têm premissas, assim, de consumir orgânicos, né? De expor esses orgânicos. Então, as pessoas também comentam muito sobre vivência, sobre tu experienciar certas coisas, né? Sim. Então, por que não experienciar? Tô ali, tô pegando o meu tempero, o meu manjericão, minha hortelã para colocar no meu suco de abacaxi com hortelã, enfim, né? São várias coisas, assim, que tem como a gente aprimorar e melhorando e pensando mesmo como sociedade. Então, João, te agradeço muito. É um exemplo para mim, real, oficial, assim, tu e a Tati, assim, são um casal maravilhoso. Que bom, assim, que eu tirei a minha vergonha, fui até Bagé e consegui o teu contato. Eu sou assim mesmo. Fiquei muito feliz de te ter aqui conosco, né? E queria agradecer, assim, e parabenizar, então, todo o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada, então, pela participação na live.
Tá bem. E eu espero que tu tenha uma ótima semana aí, né? E que a gente possa se encontrar numas próximas. Né? Espero ver Com vocês certeza. A bastante gente ainda. fica à disposição aqui. Outra hora, se você quiser, a gente pode fazer uma live junto, eu e a Tati. Né? Ai, A Tati já pode abordar um pouco mais sobre a vida integral, trabalhar um pouco bastante isso aí, ou você e ela só também, se quiser. Então, a gente fica à disposição, tá bem? De você aqui. E qualquer coisa que precisar, dá um alô. Numa outra vinda aqui, aí eu posso receber vocês com mais tempo, porque nós, como eu disse, nós estávamos em reforma, ainda estamos em sim. reforma, né? Uhum. Então, Sempre fico correndo, né, João? Eu fico isso, pasma. é, Sempre fico, Não para esse homem, gente. Vocês têm que ver. estamos sempre trabalhando. Então, é Muita coisa isso, boa. né? Aí eu fico à disposição de vocês e eu agradeço o convite e a gente fica aqui, eu e a Tati, à disposição de qualquer coisa que precisarem, tá bem? Certo. Muito Tá. obrigada, então. E as pessoas Abraço. que quiserem nos sigam lá ou mandem perguntas lá no Rama, né, na Uhum. Escola Rama, que eu e a Tati vão responder, tá bem? Perfeito. E Um também abraço. a gente se fica disponível aí no canal da Ecotelhado, né? Tá bem. Então, Então tá. é muito bom. Então, Tchauzinho, então. uma Muito boa tarde a obrigada. todos. Obrigado. Valeu. Obrigado.